E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui a gente vai estar respondendo aí algumas perguntas que muitos de vocês provavelmente vai estar ficando mais claros, ficando mais entendidos, vão ficar muito mais entendidos e de se um apartamento é para você morar ou não. A gente vai responder algumas perguntas aí, tirando algumas dúvidas de pessoas que estão se preparando para morar, pessoas que estão nessa dúvida aí. Será que eu compro? Será que eu não compro um apartamento? Você que está se preparando para poder comprar seu apartamento com a gente vai estar aqui respondendo algumas perguntas aí e muitas delas pode ser a sua, pode ser pergunta sua aí. Veja bem aqui, pessoal, a gente não vai estar explicando para você se apartamento é para você ou não. O que a gente vai passar aqui para vocês é experiência dos nossos clientes, e como eles são, como que é o dia a dia deles, né? O que eles fazem, o cotidiano deles, desses nossos clientes que hoje estão morando em apartamento, e com base nisso, você, né, vai caber a você saber se moraria ou não, né? Aí é você que vai definir. Fica até o final, que eu garanto para você que você vai ter muito mais clareza dessa decisão, se você comprar um apartamento ou não, ou espera aí para poder comprar uma casa, né? E ter um apartamento, a gente tem que entender que ele não é para todo mundo. O apartamento não é para qualquer um. Por quê? Existem pessoas que a gente vende o apartamento, ele pega a chave e eles moram no apartamento, sentem um certo desconforto, mas conseguem se adaptar. Existem aquelas pessoas que percebem que até se sentem melhor, porque a casa que eles moravam não tinha tanta privacidade quanto o apartamento agora onde eles estão morando. Tem alguns casos de pessoas que até preferem morar num apartamento dentro de um condomínio, principalmente pela questão da segurança, né? Principalmente pela questão da sua privacidade, de quem entra, de quem sai, você tem mais controle, né, de quem entra e quem sai. E aqui para a gente trazer informações, né? A cada 10 pessoas, só para você ter noção, 10 pessoas que compram com a gente, 9 pessoas nunca moraram em apartamento, tá? Então, é coisas que a gente fez levantamento, a gente fez pesquisa e a gente acabou fazendo essa conta. Cada 10 pessoas que compram na geral aí com a gente, eu acredito que a maioria das pessoas. Fala aí se você já morou em um apartamento. A chance de você nunca ter morado em um apartamento também é muito grande, né? Então, a maioria de nós nunca morou em um apartamento. A maioria dos meus clientes que compram comigo, compram com a gente, nunca morou em um apartamento, né, querida? Uhum. E esse conteúdo eu acredito que ele vai agregar, principalmente para você aí que também nunca morou, ou então talvez você morou, só que era um condomínio não tão confortável assim, não tinha tanto conforto. E a gente vai conseguir te dar mais clareza, a gente vai passar aqui um pouco mais de clareza para você entender. A gente precisa entender que o nosso cérebro, como que ele funciona? Ele foi feito para nos proteger, ele foi feito para a gente poupar energia e para poder ele sempre se planeja para nos proteger, para nos guardar. Então, tudo que é novo, ele entra como estranho. Então, quando você pensa, né, em um apartamento, quando você pensa em morar em um apartamento, o seu cérebro ele liga aquela paradinha de algo estranho, algo novo, né? Então, todos nós conseguimos nos adaptar. Isso daí é fato, né? Todo ser humano consegue se adaptar. Alguns mais, alguns menos. E a questão de você. A questão de moro ou não moro, nessa dúvida, eu moro ou não moro em um apartamento, ela está mais ligada, ela está menos ligada no apartamento em si, e ela está mais ligada em ser algo novo, em ser algo que você nunca experienciou. E aí liga esse botãozinho dentro do seu cérebro de algo novo. Então, novo, perigoso, não sei o que pode acontecer. Isso é o nosso instinto primitivo, né? É o cérebro de todo ser humano. Ele funciona desse jeito para realmente nos proteger. A gente lidando com isso, sabendo disso, a gente consegue ser flexível, a gente consegue nos adaptar, conseguimos nos adaptar, né? E, pessoal, eu confesso que eu já morei em um apartamento e eu não me adaptei. Morei em um apartamento, não me adaptei
mas mesmo nessa mesma época, morando lá, eu conheci pessoas que estavam morando e estavam se dando super bem. Eu conheci pessoas que até hoje moram nesse mesmo condomínio, nesse mesmo condomínio onde a gente morou e se adaptou, se deu super bem. E tá feliz da vida. Tá feliz da vida, né? Não quer nem sair de lá. Então, pessoal, o que que eu aprendi, né? O que que vocês têm que entender? Eu não me adaptei nesse apartamento em si, não pelo fato do apartamento em si, mas não pelo fato de ser um apartamento, mas pelo fato daquela posição, daquele apartamento, daquela unidade. E por que que eu não me adaptei? Por que então, Thiago, que você comprou essa unidade? Porque na verdade foi uma oportunidade de compra. A gente teve uma oportunidade de comprar um apartamento de uma cliente nossa, que nem estava mais morando aqui no Brasil, e como a gente já estava mudando do imóvel que a gente estava morando, então a gente pensou nessa oportunidade de estar comprando esse apartamento. Porém, essa transição, a gente ter morado lá, nos deu bastante experiência, foi muito legal. Uhum. A gente aprendeu mais sobre como morar em um apartamento, tanto é que hoje bastante coisa que a gente vive é adaptada, é como se a gente estivesse morando em um apartamento. Inclusive a minha lavanderia é dentro de A casa. lavanderia é dentro de casa, então teve coisas que a gente se adaptou, a gente começou a estudar, viu que isso é muito comum lá nos Estados Unidos, muito comum em Isso. países lá fora, Deixa o nosso dia a dia muito mais leve, muito mais leve, mais mais prático, né? prático. E essa experiência, ela me ligou uma lanterninha, né, uma luz aí de clareza de que é muito, muito importante, mais importante do que preço, é muito importante você comprar um apartamento que se adapte, que é compatível, que combine com você, que combine com as suas necessidades, com as necessidades do seu dia a dia. Uhum. Tem pessoas que vai morar em um apartamento num ponto onde tem muita circulação e ela se dá super bem, ela até gosta, ela não gosta no caso de lugar parado. Ela Uhum. gosta de ficar vendo o pessoal se Entrando e movimentando, saindo. entrando e saindo, né? Então, é a questão dessa parada de se conhecer. Você vai perceber que a maioria dos nossos vídeos, os conteúdos que a gente vai estar passando aqui para vocês, vai ser tudo ligado na questão de se conhecer. Vai ser tudo ligado na questão de eu preciso, será que isso daqui vai me ajudar de fato? Será que ter um apartamento, ele vai, eu vou conseguir estar morando nessa posição aqui? A gente vai cada vez mais trazer informações para realmente te deixar mais claro, mais convicto de que é, é você e a sua opção, é você e o seu estilo de vida que vai definir o imóvel que você consegue estar morando, o imóvel mais adequado para você e para o seu estilo de vida, né, para o seu cotidiano. Essa experiência ela nos ajudou bastante, principalmente nesse ponto de vista, né? E entrando no assunto aí de imóvel, né? É lógico que se a gente falar assim, pô, vamos comparar uma casa com um carro caro e um Tá. apartamento com um carro popular, né? É óbvio que se eu perguntar para você, você prefere uma Lamborghini ou você prefere Um carro um carro popular, popular. sei lá, um carro comum aí, um Peugeot, um Corsinha simples aí, um carro bem econômico, um Kwid, um carrinho mais barato, mais popular. Você vai com certeza escolher uma Lamborghini. É normal, nós humanos a gente Uhum. prefere o melhor, né? E se você for perguntar, você quer uma casa ou um apartamento? A maioria dos nossos clientes que entram em contato com a gente no começo, eles falam que preferiam uma casa. Uhum. Sim, a maioria deles, nem todos, mas a maioria fala. E aí, do mesmo jeito que a maioria gostaria de andar numa Lamborghini, mas hoje não tem o dinheiro para comprar uma Lamborghini, então está andando num carro mais popular, é a mesma coisa que acontece para comprar um imóvel. Então, hoje eu não tenho condição de comprar a minha Lamborghini, a minha casa, mas eu tenho condição de comprar um carro popular, um apartamento. Uhum. Então, você pode estar migrando, né? Muitas pessoas acabam trocando de carro e vai subindo, né? Vai pegando o carro maior e tal. E tem alguns clientes nossos que agora o tempo está nos dando esse privilégio de poder ver os nossos clientes migrando, né? Saindo de Isso. apartamento e comprando agora casa, comprando um apartamento maior. Então tá ficando cada vez mais interessante essa nossa profissão. A gente está começando, o tempo está nos dando mais experiência
do que algumas pessoas conseguem estar fazendo com um apartamento, Você né? me fez lembrar uma frase que diz assim, ó, a grande sacada é sonhar grande, mas começar pequeno. Bom, uma grande sacada é sonhar grande e começar pequeno. Começar pequeno. Tá aí, ó, é bela frase, viu, querida? Foi o nosso professor que falou. Nosso professor que falou. Então, aí, não sabia da frase do nosso professor. Boa. Então, talvez você pode até achar, Thiago, as pessoas que compram um apartamento, elas só compram porque foi o que deu, foi o que chegou ali, é o que dá para poder fazer. E realmente, pessoal, eu concordo com vocês se você falar para mim que apartamento é muito mais barato que casa. Com certeza. Então é muito mais fácil, né? Apartamento, a entrada é muito mais facilitada. E então, sim, apartamento é mais fácil que casa. Eu tive clientes que compraram um apartamento com zero de entrada, né? Só dando zero de recurso próprio em dinheiro, né? Só entrando com FGTS, ou em alguns casos nem tinha FGTS, mas tinha uma renda que supria o financiamento, né? Conseguiu financiar tudo, não deu nada de entrada. Alguns casos de clientes que deu uma entrada baixinha. Teve caso de clientes que realmente queriam uma casa, mas não tinha condição e aí comprou um apartamento com a gente. E aí o valor do financiamento encaixou ali para o apartamento, mas se fosse uma casa não daria. Só que a gente também teve casos de clientes que tinham condição, tinham dinheiro para poder comprar uma casa, só que eles preferiam comprar um apartamento, né? Eita, lasqueira. Eles preferiam comprar um apartamento. E aí a gente começa a ter um pouco mais a gente fica meio que levanta aquelas dúvidas, né? Levanta Mas perguntas. por que a pessoa optou, né? Por comprar Exatamente. apartamento? Por quê? A gente conseguiu entender. Teve clientes nossos que deram, ó, 30 mil à vista, 30 mil. Teve cliente que deu 40 mil e teve uns que teve teve dois que deu mais de 60 mil 60 reais. mil, verdade. Um 64 e pouquinho, Aham. o outro foi uns 60 acho que foi 60 redondo mesmo que ela deu. Aham. E no caso dessa cliente que eu me lembrei, por que que ela queria um apartamento aí? Por quê? Vamos Porque parar ela para deu poder 60 mil pensar. de entrada no E não apartamento, queria uma casa, queria. e tinha o dinheiro à vista ali para poder comprar. Podia comprar uma casa porque a condição dela, a gente viu que ela nem, só para você ter noção, ela nem precisava dar esse dinheiro de entrada. Ela conseguia estar financiando o imóvel todo por causa da condição dela, a renda dela era alta, ela conseguia financiar ele todo. E ela deu essa entrada para poder diminuir o valor do parcelamento, do financiamento lá para frente. E por que que essa pessoa comprou um apartamento e não comprou uma casa? Então veja, começa a entender o perfil de cada pessoa. Ela era uma mãe solteira e ela trabalhava à noite, né? Enfermeira, se eu não me engano, era enfermeira, ela trabalhava à noite. Então uma pessoa que trabalha à noite, né, no hospital, e ela tem uma filhinha, a filhinha é mais ou menos entre 8 e 10 anos, você vai querer muito segurança. O apartamento é muito seguro, muito seguro. Na entrada, na saída, na hora que ela fosse sair, entrar, você fica tranquilo, né? Você fica mais confortável, tem um monte de gente, bastante pessoas ali para poder te ajudar e para poder te deixar mais seguro, né? Praticidade também, tá, pessoal? Tem pessoas que optam comprar um apartamento por questão de praticidade mesmo. Você, veja bem, um apartamento você não vai ter custo com quintal, você não tem custo com nada, você só limpa do lado de dentro e acabou. Principalmente uma Tudo é pessoa prático. que vive muito tempo trabalhando, Vive né? muito Passa tempo o dia trabalhando. no final de semana. Cara, se você tem quintal, querendo ou não, você vai gastar tempo limpando quintal, cortando grama, limpando árvore, você vai gastar tempo varrendo, lavando calçada. Banheiro grande, Banheiro cômodos grande, grandes. cômodo grande. Muitas pessoas acabam optando apartamento. A gente estava conversando com um casal de uma idade mais avançada, né? Um casal mais velho, mais maduro, e eles estão optando ir para um apartamento pelo fato de que é mais prático. A vida se torna mais prática, tá ficando cansativo uma casa grande, uma casa com muito terreno, que tem que limpar para manter bonitinho, né? Você não vai ter um terrenão e vai deixar lá. Então você vai ter que limpar, e isso gera gasto. E tá ficando cansativo, não é nem pelo financeiro, mas pelo dia a dia, o cansaço. E ir para um apartamento significa praticidade. E agora eles estão no momento da vida onde eles querem ter mais praticidade, provavelmente quer viajar mais, né? É o que eu imaginaria, eu com meus 50 e poucos, 60 anos. Tranca lá o apartamento, acabou. Acabou, tem Nossa. segurança.
No máximo deixa com alguém, um vizinho de Uma confiança, chave. só para poder ele ficar meio que de olho e Uhum. tal, receber alguma coisa, né? Uhum. Mas você tem muito mais segurança. Então, essas foram algumas coisas que fizeram pessoas deixarem de comprar uma casa para comprar um apartamento. Principalmente segurança, tá, pessoal? Segurança é um dos pontos onde o pessoal que migra de casa para apartamento, onde o pessoal mais eles entram aí, porque apartamento é muito mais seguro, né? Uhum. Então, pessoal, não é porque você nunca morou em um apartamento que vai ser algo ruim. É que nem a gente falou. É o seu cérebro, ele entende que aquilo ali é novo, então vai ser estranho. Aham. E se é estranho, você tem que se adaptar, né? Você tem que se acostumar. É. E é como a gente disse, apartamento não é para todo mundo, né? Então vai ter pessoas que vai se adaptar mais, vai ter pessoas que vai se adaptar menos. A gente agora vai entrar aqui nas perguntas aqui, vai ficar um pouco mais claro para você. A gente vai colocar perguntas que talvez você já fez ou perguntas que agora você vai fazer e vai te dar clareza, né? Mas uma coisa você tenha certeza, apartamento não é porque você nunca morou ou porque você morou em um apartamento, no caso da gente, a gente morou em um apartamento específico e não foi tão agradável assim, que todos os apartamentos vai ser desagradável. O que me deu clareza é, eu preciso me policiar, eu preciso ficar mais esperto, preciso estar mais claro do que eu preciso de necessidade, do que eu preciso de Atender de todas as privacidade, o que atende as minhas privacidades, privacidade do outro, não, as minhas. E suas aí, necessidades, né? e aí eu vou atrás daquele apartamento que vai atender essas necessidades. Por exemplo, a gente percebeu que se fosse para poder a gente escolher um imóvel, um apartamento, se fosse para a gente morar, a gente poderia morar em qualquer unidade, só que teria que ser o último andar e de preferência no fundo, porque a gente curte tranquilidade, a gente não curte barulho. Só que tem gente que adora barulho, tem gente que é ao contrário da gente, prefere ir lá na frente, na muvuca, no barulho. Então, é até interessante para você, que é da muvuca, do barulho, evite ir lá pro fundo, porque senão você vai acabar arrumando perreco com o pessoal que é da tranquilidade. Tá entendendo? Então é até interessante para você que é barulhento. Pô, sou barulhento, sou do pagode, sou da muvuca aí, curto barulho direto. Thiago, eu curto tá no barulho, curto ligar meu sonzinho. Pega nas primeiras torres, pega lá no começo. Você vai se sentir super confortável porque o pessoal de lá da frente já é assim. O pessoal já é movimentado. A maioria do pessoal que compra na frente é o quê? O pessoal que gosta de barulho e que tem filho, ou seja, faz barulho. Entendeu? Tem bastante filho, quer ficar quer ter um acesso mais rápido ali para a área de lazer, quer ficar mais perto. Então acaba gerando barulho e aí se você mora ali, você acaba sendo mais compatível, você acaba estando num local mais compatível com o seu dia a dia. Gera menos transtorno do que você morar em um local onde você faz barulho, o seu barulho natural acaba incomodando pessoas que escolheram aquele local para ter mais tranquilidade. É. E às vezes essa pessoa foi muito pela emoção de, nossa, eu quero ter logo meu apartamento. Quero ter logo, só tinha aquela unidade, aí vai lá e escolheu ela. E tudo mais. É. E acabou O escolhendo barato sai aquela. caro, é a hora que o barato sai caro, né? Ah, eu deixei de pagar 5 mil, deixei de pagar 10 mil que daria para parcelar, para escolher uma unidade específica aqui que estava mais barata Que atende. do que aquela ali que eu realmente ia saber. Porque, cara, não é um tênis que você está comprando, a gente fala isso direto. Então, se não é um tênis, é interessante você investir um pouco mais de tempo e investir um pouco mais de sabedoria, conhecimento, né? E aí é a hora que entra o profissional que vai realmente conseguir ter esse feeling de te entender, de não somente vender o apartamento para você, mas também entender se aquele apartamento ali vai ser ideal para você, para o seu dia a dia. Ou se você vai entrar aí num tobogã de sentimentos negativos. Tem Né? alguns clientes que falam, né? Nossa, Thiago, graças a Deus que eu escolhi aquele apartamento. Graças a Deus que eu escolhi aquele apartamento que você me indicou, mó paz. É a melhor coisa que eu fiz na vida. Porque a gente que já tem um certo tempo de conhecimento, a gente estudou, a gente experienciou e a gente estudou para isso. Então a gente tem algumas informações que ajudam na hora do cliente escolher. Quem define é você, qual a unidade, quem define é você que vai escolher. Só que eu meio que percebo o estilo de vida, o perfil da pessoa, e aí a gente já mais ou menos que orienta a pessoa. O pessoal, ele é mais do barulho, a gente vai orientar uma posição específica.
o cara ele é mais tranquilão, a gente vai orientar uma outra unidade. E isso vai fazer com que ele tenha mais conforto lá na frente, né? Se sinta melhor, porque a ideia é você se sentir melhor. Simples, só isso. Sentir melhor. E respondendo as perguntas, né? Vamos responder as perguntas aqui para o vídeo sair rápido. Será? Primeira pergunta, né? Será que apartamento é para mim? Eu acredito que a primeira pergunta é isso. Você faz assim, puta, eu gostei, bonitinho, Nossa, tal, lindo. lindo, amei o decorado, mas será que é para mim? Mano, será que eu viveria aqui, velho? Aí você tem que se imaginar. O que que eu aconselho você, se você tem alguns amigos aí que moram num apartamento compatível, parecido com o apartamento que você está pensando em morar, vai lá. Vai lá no apartamento, marca uma visita e fala na caruda mesmo, cara. É que eu tô querendo comprar um AP. Fala isso, que eu tô querendo comprar um AP, porque ele vai ver você olhando. Aí ele vai falar, ih, cara, esse maluco tá olhando pra quê? Por que ele tá olhando tanto assim pra minhas coisas no meu apartamento? Então você chega nele e já fala, mano, ô amiga, eu tô querendo comprar um apartamento, né? Se você é moça, você fala, amiga, essa louca, eu tô querendo comprar um apartamento e eu tô querendo ter experiência, né? E eu gostaria de sentir essa experiência de morar em um apartamento. Vamos marcar aí uma reuniãozinha, um café, vamos marcar uma pizza, vamos tomar uma, fazer alguma Teve coisa. um cliente que ele morava em casa, né, bem? Aham, E ele tinha um amigo que morava em um apartamento. E sim. eles se conheciam bem, então todo final de semana eles trocavam ideia lá no apartamento deles. Então foi por esse ponto que ele decidiu comprar um apartamento. Esse daí eu não tô lembrado, é verdade. Sim, ele Olha deu uma que legal. entrada alta. Olha que Ele legal, deu eu uma não entrada lembrava. alta. Ah, lembrei, me Aham. lembrei agora. Então, lembrei, teve caso de cliente que comprou o apartamento porque tinha um amigo que já estava morando Já lá. tava morando. E o amigo estava super bem, super feliz da Feliz, né? vida. Ele foi lá e comprou um apartamento pertinho do amigo aí, só que é em Pertinho. outro condomínio, né? Então, E vai até lá, com uns itens pede. a mais, né, no O apartamento. apartamento até é um pouco melhor que do amigo, né? Então, troca uma ideia com esse seu amigo, troca uma ideia com essa sua amiga e veja com ela, será que tem como a gente marcar aí uma visitinha? Eu tô querendo comprar um apartamento com o meu namorado, com o meu marido, e a gente tá com essas algumas dúvidas, sabe? Será que a gente moraria? E isso vai me ajudar, se você deixar a gente ir aí, vai me ajudar a ter um pouco mais de clareza. Eu vou conseguir sentir se eu moraria ou não, né? Uhum. E aí você vai lá, conhece o apartamento. Talvez aquela posição onde seu amigo, sua amiga mora, talvez não seria legal para você morar. Mas tenta imaginar o apartamento, tenta o condomínio, tenta imaginar outro apartamento. Talvez o seu é lá no fundo, talvez é na frente, e aí você tenta imaginar qual posição você moraria. Mas você dentro do condomínio, você vai estar mais perto da realidade do que você simplesmente no celular, ou olhando aí pela internet, né? Com Olhando certeza, as os coisas pela decorados, internet. né? Exatamente. Então, a pergunta que você. A resposta dessa pergunta, será que apartamento é para mim? Basicamente, você só vai conseguir experienciando. Você só vai conseguir indo em um condomínio. Você só vai conseguir indo num decorado. Né? E a gente vai trazer aqui algumas perguntas, né, características de alguns clientes. A gente já falou algumas aqui. A gente vai trazer outras características dos nossos clientes e como que era no dia a dia deles, né? Como que é no dia a dia deles e por isso que encaixa bem ter um apartamento, né? Por isso que eles lidam super bem morando em um AP. Então, outra pergunta, apartamento tira a privacidade? Eita. Teve até um vídeo que a gente fez sobre intimidade que virou É, polêmica, um né? amigo nosso até mandou assim, Thiago, ó, esse vídeo aqui que você fez, cara, de privacidade, acaba assustando o pessoal acha que o apartamento vai tirar a privacidade, você vai tirar a sua intimidade aí. Não posta Não não. posta não, porque a sua ideia é vender apartamento. Você Porque a tá sua falando ideia essas cara, coisas. vai que o pessoal não compra, mas entenda uma coisa, pessoal, a gente pode até afastar um tipo de público, mas a gente atrai outro. Então, esses vídeos aqui, esse conteúdo é para quem não quer mentira, é para quem não quer ser enganado. Sem É para quem enrolação, sem vida enrolação. real, vida Isso aqui é real. a vida real, é para quem está querendo saber a verdade. Então, você quer saber a verdade? Não dá para poder você fazer o fluxo no seu apartamento.
Vou ser bem sincero pra você, não dá pra você fazer o fluxo lá, né? Não Isso. dá. Agora, se você, se você for uma pessoa mais tranquila, você vai se adaptar super bem, beleza? Apartamento tira privacidade? Respondendo a pergunta, depende. 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 Sim e não. É. Beleza? Sim e não. Por quê? Vou te explicar. Eu e a minha esposa, Leila, a gente já morou em vários imóveis e a gente é bem tranquilo. A gente gosta de ouvir um som, mas a gente não ouve um som estralando. Tem um momento ou outro, de vez em nunca, uma vez por mês, que a gente ouve um som um pouco mais alto. Então é o nosso estilo. A gente recebe visitas em casa. A gente recebe visitas em casa. As visitas, nossa, que às vezes faz um pouco mais de barulho, né? Mas é mais tranquilo. Então né? a gente consegue se adaptar tranquilo num apartamento. Isso, a nossa correria também do dia a dia. O nosso dia a dia, trabalhando. exatamente, a gente se adapta tranquilo num apartamento. E aí a questão é escolher qual tipo de apartamento. Por quê? Porque a gente, por exemplo, precisa muito de tranquilidade, de silêncio. Então, o local onde a gente for pegar, a posição onde a gente for pegar, tem que ser uma posição onde a gente tem um pouco mais de controle do som. E é por isso que eu falei, último andar. Último andar, a gente vai ter um pouco mais de controle do som. Agora, se você é bagunceiro... Se você é da bagunça, cara, tem... É primeiro andar, torre 1. Primeiro andar, torre 1. Segundo, terceiro andar, torre 1. Ali, pertinho ali do fluxo mesmo, cara, entendeu? E apartamento, ele vai tirar a sua privacidade quando o apartamento, ele não tá compatível com você. Só isso. O apartamento, ele só vai tirar a sua privacidade quando ele não é compatível, você não foi... você não escolheu o apartamento correto na hora de escolher o apartamento. Na hora de comprar, provavelmente você errou aí na opção e aí por isso que ele está tirando a sua privacidade. Porque o apartamento, ele tem mais de 300 unidades lá. Então tem apartamento para todos os gostos, tem apartamento para todos os estilos de pessoa. Agora cabe a você saber qual apartamento. Então é bom estar bem orientado, é bom estar com bastante conhecimento na hora de escolher o seu apartamento, estar bem entendido de si mesmo, para você não se arrepender lá na frente, né? Então, tira a privacidade só se você não escolheu o imóvel ideal. Só se você não escolheu o seu imóvel ideal, beleza? Agora, a gente... falando sobre esse vídeo com relação à privacidade, né? A gente estava falando lá com o pessoal no condomínio, estava pedindo, ó, pessoal, faz... por gentileza, segura aí, dá uma controlada no barulho aí, porque as crianças estão ouvindo aqui, né? O pessoal até postou lá no grupo, né? Você concorda comigo que até se fosse numa casa ia estar fazendo barulho também? Ia estar chamando atenção também? Sim. Entendeu? Então, pensando nisso, só não estaria fazendo barulho se fosse numa chácara, né? Sim. Numa chácara com 5.000 metros para poder... Aí sim, aí a distância é bem grande. Tá entendendo? Sim. Então, de qualquer forma, ia estar fazendo barulho, porque hoje, ainda mais hoje em dia, onde os terrenos são 5 metros um do outro. É 5 metros de distância, né? Não é aqueles terrenos de 10, 20 metros de largura. Então, cara, até numa casa, você vai ter que ter um certo nível de adaptação. Isso, Né? Até numa casa. Então, tira a privacidade de apartamento. Você que vai ter que escolher bem o seu apartamento, você vai ter que estar bem orientado na hora de escolher o seu AP, para que realmente ele esteja compatível com você. Próxima pergunta, quais tipos de pessoas se adaptam melhor em um apartamento? Qual tipo de pessoa? Vamos falar dos nossos clientes, né? Sim. Vamos pensar aí. Eu me lembrei aqui do caso de um casal que comprou um apartamento recentemente com a gente em Campinas, né? Ali em Campinas. E eles compraram um apartamento Vamos falar do estilo deles, né? Eles são um casal que eles gostam de festejar, mas não gostam de fazer aquelas festas barulhentas. São um casal mais discreto. Eles gostam de família, gostam de estar perto dos pais, por isso que até comprou um apartamento próximo da família. Os pais já são mais senhores. Os pais já são mais velhos, já são mais de idade. Então ele comprou um imóvel para ser prático, pertinho da família, para que ele vai ali rapidinho, né? Ele trabalhava na rua e ela trabalha dentro de casa. Ela trabalha dentro de casa, trabalha na rua, então ela morando em um apartamento, ela vai se sentir mais confiante, mais segura, com mais segurança, dependendo do horário que o marido chega, ela vai se sentir mais tranquila estar morando em um apartamento, né? Eles têm uma vida corrida,
aquele apartamento ali não vai mudar praticamente nada do dia a dia, porque eles já moram ali pertinho, já moram praticamente ali, então não vai mudar quase nada do dia a dia deles, né? Pensando em um outro cliente nosso que gosta de tocar música, Isso. ele escolheu no último lá no fundão. Lá no fundão. No último lá no fundão, e a vista deles não tem outro apartamento, a vista é para fora, né? É esse que a vista é para fora? Sim, parte. Né? Uma parte da vista é para fora, pra né? fora. Então, a vista da sacada e do quarto, né? Se eu não me engano, sacada e quarto, agora eu não me lembro. Não, a sala é de frente para outro condomínio. Né? Ah, tá. E aí então, é isso mesmo. O mesmo. quarto e da cozinha. É isso mesmo, do quarto e da cozinha é virado para uma área verde lá. E é no fundo, no último andar, ou seja, é um cara que tem mais controle do som. É um cara que ele, inclusive, ele mora lá, ele ama morar lá, né? Só tá saindo mesmo agora porque mudou de vida, né? O estilo de vida agora tá diferente. O estilo dos nossos clientes que compram um apartamento com a gente, a maioria deles é uma pessoa mais tranquila. Os que são da muvuca, movimentado, eles vão para os barzinhos, vão para os lugares e voltam em casa só para poder descansar, né? Pelo menos pensando aqui nos clientes que são da bagunça, os nossos clientes. E geralmente tem quiosque. Tem quiosque, o pessoal aluga o quiosque. No condomínio que a gente morou, todo final de semana tinha gente no quiosque. Tinha gente no quiosque fritando lá. Fazendo um sonzinho. Fazendo um sonzinho, curtindo, né? Então, qual que é o tipo de pessoa? Uma pessoa mais tranquila, é uma pessoa que quer ter segurança, quer ter mais privacidade, uma pessoa que gosta de regras. Por exemplo, a gente está morando em casa, ontem era 9 horas da noite, 10 horas mais ou menos, e o pessoal tava sentando a marreta. Se é em um condomínio, às 6 horas para. 6 horas acabou a marretada, você não pode fazer barulho. 6 horas da... Alguns condomínios são 5 horas, né? Dependendo do condomínio, 6 horas parou. Então, se você está querendo ter mais tranquilidade, está querendo ter mais regra, um apartamento, um condomínio, ele vai te proporcionar isso, né? O tipo de pessoa que vai se adaptar melhor é o tipo de pessoa que não faz muito barulho dentro de casa, sabe? Se você é aquela pessoa que, Thiago, eu não vivo sem o meu sonzinho e eu tenho que ligar estralando ele. Cara, você não vai se dar bem num apartamento. E talvez, dependendo da casa, você também não vai se dar bem. Você vai arrumar treta até com seus vizinhos, dependendo da casa. Então, você é um tipo de pessoa que tem que escolher o seu imóvel com um pouco mais de cautela. Beleza? Agora, se você é uma pessoa, não, eu ouço meu som, mas é mais tranquilo, eu faço alguns barulhos, mas é mais sossegado, eu trabalho de noite, eu tenho que dormir de dia, preciso de mais tranquilidade. Cara, apartamento é muito tranquilo para quem trabalha de noite, quer dormir de dia. É muito tranquilo, muito confiável, confortável, né? Quais benefícios, né? Vamos falar de benefícios. Quais seriam os benefícios de ter o lar próprio? Hoje, na sua opinião aí, se você tivesse o seu lar próprio, qual que seriam os benefícios? Os 3 primeiros benefícios maiores que você poderia já estar citando aí, se você tivesse hoje um lar próprio. Eu posso estar citando aqui um que seria mais segurança, né? Muitas pessoas, principalmente se você não é do ramo imobiliário, você se sente mais seguro tendo um imóvel, né? A pirâmide de Maslow, né? O imóvel ele fica entre a base ali, o primeiro e o segundo. Ele sempre está entre os dois. Alguns falam que está na segunda camada, outros falam que está na primeira, né? Mas basicamente aí você vai se sentir muito mais seguro. Você vai ter uma segurança maior, né? Mesmo tendo que pagar o imóvel, a segurança de você saber que aquilo é seu, né? O sentimento de posse, para muitas pessoas é muito importante, né? Então, quando a gente morava num apartamento e a gente chamava os nossos amigos para ir lá, a gente não falava, vai lá no meu apartamento. Não. Lá em casa. Vai lá em casa. Vai lá em casa. Por que a gente tem esse senso? Porque o nosso canto. É um canto, independente de ser apartamento ou não, é lá em casa. Apartamento, mas é lá em casa.
é o meu canto, o meu refúgio, a minha segurança, a minha Verdade. tranquilidade, estabilidade. Vai lá em casa, ó, lá em casa, não sei o que lá, lá em casa. Vai lá em casa. Então, qual que seria um benefício aí para sua família? É você poder propor mais estabilidade se você tem filho. Você tem filho aí, você vai conseguir dar mais estabilidade para ele. Os coleguinhas, né? Ele vai crescer ali, a infância, ele vai estar crescendo com os mesmos coleguinhas dentro do condomínio ali, o pessoal, alguns vai ficar adulto ali, tudo junto ali, e se conheceu desde criancinha, né? Então, você consegue ter mais, você consegue deixar o seu filho, sua filha, desenvolver melhor, vamos dizer assim, né? Eles vão se desenvolver melhor. Uma cliente que ela morava embaixo de nós, que inclusive ela comprou com a gente também. Comprou com a gente, E morava ela embaixo falou de nós. que a vida toda ela morou em apartamento. Aí, a ó. mãe já tinha comprado um apartamento. A mãe já tinha comprado um ela AP. cresceu dentro de um condomínio. Entendi. E aí ela Comprou um AP também. Isso. Então, outro tipo, ó, respondendo a pergunta anterior, outro tipo de qual que seria o público perfeito, que ia se adaptar perfeito para morar em um apartamento. Se você já morava em um, né? Se na sua infância você já morava em um apartamento, ou um tempo atrás você já morava em um, e você começou a perceber, assim como nós, começou a perceber qual o perfil de apartamento que você moraria melhor, que você iria se dar bem morando, né? E quais que seriam outros benefícios aí que a gente pode trazer para a família, né? Então a gente falou aqui, deixar os filhos mais confortáveis, deixar eles crescer com mais liberdade, né? Com mais segurança, né? Dar mais conforto, um refúgio, né? Um descanso. Quando você passou o dia inteiro trabalhando, você tá cansado, tá dentro do ônibus ou tá no carro, no trânsito, você não quer saber de outra coisa a não ser a sua casa, seu casa. canto. Então, você sonha em chegar logo na sua casa pra você descansar, pra você acabou. se sentir tranquila. Então, tranquilo. Poder casar, muitos às vezes não tá casando porque não tem um imóvel, aí fica nesse impasse, né? Então, hoje se você tivesse um imóvel, ou você ainda não precisaria nem ter o imóvel já pronto aí, né? Poderia comprar um apartamento na planta, mas a questão de já ter comprado, talvez isso já conseguiria ajudar nesse desenrolar aí do seu casamento. Exato. Né? Ou se você mora no fundo, na casa de alguém. Você mora na casa de alguém, você mora num lugar cedido. Isso. E aí você vê que, tipo, se você morar na casa da sua sogra, você vai estar mais incomodada com aquilo. Querendo ou não, o genro ou a nora que mora longe, que não é o filho, né? Que não é o filho ou a filha, vai estar se sentindo mais incomodado, né? Isso é comum. Então, e aí esse desconforto, se você já tivesse um imóvel próprio, mesmo que fosse um apartamento, talvez esse desconforto já não teria mais. Essa sensação já não teria mais. Porque são coisas que tiram seu sono, a sua paz. Dependendo da pessoa, se não bate, às vezes você não consegue nem, performar. Não, eu digo mais a sua performance, porque você... É aquela parada de você sempre estar se sentindo mal, você nunca está se sentindo bem, então você acaba não performando, você acaba não produzindo, sabe? Parece que não rende, as coisas não desenrola. E às vezes é o ambiente, a ambiência, né? Às vezes E o aluguel também, né, Ben? Porque você vai pular de casa em casa e aí... Sem se programar. O pior de tudo é fazer esse caminho sem estar programado, sem ter um mapa. O que eu estou fazendo? E ainda correndo o risco de o proprietário pedir o imóvel a qualquer momento. Sim, qualquer momento. E você tem que, sair, Ele tem que sair. Não tem o que fazer, né? Tem que sair. Então, qual que seria, agora respondendo a próxima pergunta, qual que seria, se você tivesse, né, um apartamento, quais os maiores benefícios que isso teria para você, para sua família? Principalmente aí para quem vai morar com você. Se você já tivesse um apartamento agora, nesse momento aqui, muitos poderiam, como a gente disse antes, casar, né? Casar, ter segurança. Já ter segurança. Ter seu canto, seu canto próprio. Se você já tivesse ele já na mão agora, a chave na mão do seu imóvel, né? O que você poderia já estar fazendo agora? O que você ia estar fazendo? Se você já tivesse a chave dele aqui na mão. Então, essas perguntas que você tem que fazer para saber se um imóvel se o apartamento ele é para você mesmo. Se eu tivesse a chave de um apartamento agora, isso aqui ia ajudar?
Ah, não, não moraria não. Se eu tivesse a chave de um AP aqui na minha mão, balançando. Ah, Sim, não, não ia morar não. sim. Entendeu? Então, é essa pergunta que você tem que fazer. Qual, aí, será que eu moraria? Sim, moraria. Então, qual que eu moraria? Uhum. Ah, eu moraria em um apartamento assim, 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 assado. Que é Ah, vou aquilo. pedir orientação de um profissional para conseguir me Uhum. aconselhar, escolher uma unidade melhor, Uhum. né? E não errar, evitar errar, porque não dá para errar duas vezes no apartamento, né? Não Uhum. tem como você cancelar. Aprovou, assinou o contrato, passou da data ali, já era, já era, Você vai ter que vender depois disso, né? né? Depois disso vai ter que vender. E chegamos a 40 minutos dos vídeos, vamos acelerar aqui para poder o negócio ir mais rápido. Eu só compro, você que fala assim, ó, eu só compro se for uma casa. Tô juntando dinheiro para poder comprar a minha casa. Eu pergunto para você, você tá juntando mesmo? Porque às vezes isso é só uma válvula de escape, viu, meu amigo, minha amiga? Às vezes você só tá fazendo só um escapezinho para poder você gastar o dinheiro com outras coisas. Você tá juntando mesmo? O dinheiro tá sendo guardado? Esse dinheiro, ele está sendo guardado tal que ele supere o crescimento socioeconômico, porque você sabe que os preços eles aumentam, então se você guardar pouquinho, não vai aguentar o crescimento socioeconômico a longo prazo. Então, quanto você está guardando, como você está guardando também é muito importante, tá? Uhum. Então, se você estiver juntando, beleza, mas pergunta aí, você está juntando mesmo? Seja sincero com você. Está juntando mesmo? Se- Outra coisa, às vezes você fica nessa e na verdade você nem quer comprar uma casa, você nem quer comprar um apartamento, você nem quer comprar um imóvel, você está querendo fazer outras coisas, você está querendo Uhum. desenvolver a sua empresa, você está Uhum. querendo fazer sua empresa crescer. Ou você não tem uma empresa, você está querendo crescer Sua área no profissional, trabalho, no na sua área trabalho. profissional. Ah, eu sou auxiliar, mas eu quero, cara, eu tenho o sonho de pelo menos ser o encarregado aqui. Uhum. E quem sabe sonhar em ser o gerente ou o diretor dessa empresa. Uhum. Então, cara, você tem que se dedicar, você vai ter que focar naquilo. E se você ficar colocando essa desculpinha do apartamento, ah, não, apartamento não é pra mim, e não for sincero ou sincera com o seu parceiro, ele Uhum. vai achar que você tá de lenga-lenga. É. Ela vai achar que você tá de lenga-lenga, entendeu? Então, entra muito a parada da sinceridade com o seu parceiro. Olha, eu não quero um apartamento agora. Eu tô focado em crescer na vida, eu tô focado em fazer isso daqui e por isso que eu não quero um imóvel agora. Então não adianta nem se fosse uma casa. Eu não tô eu não tô me programando para isso. Eu tô me programando para outra coisa. Então se Uhum. programa para essa outra coisa, realiza e aí sim, na hora que você realizar essa outra coisa, provavelmente a chance de você conseguir um imóvel vai ser bem mais rápida, vai ser bem Uhum. maior. E isso vai evitar você ficar colocando essas desculpinhas, né? Então, é o que eu posso que a gente pode trazer para vocês aqui de conselho, né? E finalizando aí o vídeo, é, a gente pode estar trazendo aí com relação à casa para você que não, Thiago, eu só quero mesmo se for uma casa, não vai, é só se for uma casa. A gente pode trazer para vocês que é possível, tá? Continua, confia, tenha fé em Deus e fé no seu plano, né? Monta uma estratégia, decida isso com a mesma força do casal que a gente pôde ajudar. A gente pôde ajudar um casal a comprar uma casa na planta, uma casa que tem 12 meses para construir, já está começando a construção, está no caso no ponto de terraplanagem, logo logo a gente vai trazer informações dela para vocês. E esse casal, eles ficaram 6 anos juntando dinheiro, andando num carro antiguinho, mas todo reformadinho, simples, e se dedicando ali todos os meses. Veio um monte de oportunidade para eles comprar apartamento, apartamento com zero de entrada, apartamento com varanda gourmet, não sei o que. E eles mantiveram, não, a gente quer uma casa. A gente quer uma casa. E teve, depois a gente vai contar a história, mas teve várias entrelinhas, trancos e barrancos, enfim, a casa deles estão saindo. Eles conseguiram, eles juntaram 6 anos juntando dinheiro e agora eles estão com a gente durante já tem aproximados aí 3 anos. 3 anos. Tem mais ou menos aí 3 anos que eles estão com a gente e esse casal agora está construindo. Está construindo, já está tudo aprovado no banco, é só construir. Então, se você está querendo realmente uma casa, confia.
E você tem que focar. Uma coisa que a gente aprendeu com esse casal é que você tem que realmente focar, se dedicar. Ah, vou gastar, apareceu uma oportunidade. Não. Vamos andar com um veículo mais simples, não vamos gastar com isso, não é a prioridade. Rolezinho no shopping. Rolezinho no Viagem. shopping. A tal Tem que ter das coisinhas prioridade, pequenas, que é um monte de coisinha pequena que no final do mês vira uma coisa grandona. Você gasta um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali. No final do mês foi mais de 500, 600 reais que você poderia ter guardado para o que é importante, para o que vocês estão programando agora, né? Uhum. Então é isso, pessoal. Para o vídeo não ficar longo aí, a gente vai finalizar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Foi para poder dar mais clareza para vocês aí que estão pensando, será que um apartamento é para mim? Então, acredito que você entendeu que é você se entender, é você estar mais sincero de si mesmo, para que assim você consiga, além de ter conhecimento, né, você ter mais conhecimento de si mesmo, para que assim você consiga ter mais clareza do imóvel ideal e assim poder, né, estar conquistando. Realizar seu objetivo, né? Realizar seu objetivo. Porque às vezes, quantos anos já não faz que você não alcança um objetivo? Às vezes faz muito tempo que não alcança um objetivo, não chega num plano definido. Não chega, porque você começa e para. Começa e para. O maior problema de todo mundo. Teve casal que falou pra gente aí que juntou dinheiro, ficou, acho que durante 2 anos juntando, tava com uma graninha, e aí desanimaram de comprar um imóvel e aí foram comprar carro. Olha aí. E aí agora voltou pra gente, sem dinheiro, com o carro parcelado, com parcela de veículo, e ainda quer um imóvel específico que não entra dentro do orçamento deles. Sim. E aí entra a gente dando a clareza e tudo mais. Bom, pessoal, é isso daí. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e tudo de bom. Tchau, tchau.